ensina. Preste bem atenção, gente. A palavra de Deus, ela nos ensina que aonde está reunida 2, 3 ou mais pessoas, no nome do Senhor Jesus, Ele se faz presente no nosso meio. Então o dia da sua bênção não é amanhã, não é depois. Talvez é em pequenos lugares que Deus faz grandes coisas. E às vezes aonde o homem ele quer se engrandecer ou aparecer, ele tenta ofuscar a glória de Deus. E tudo isso vai refletir na nossa casa, na nossa família. Esse mês, como foi feito todo esse propósito, quantas orações foram feitas durante todo esse mês pela sua família? E eu te digo, todas elas Deus ouviu e já preparou o momento que vai entregar a sua vitória. Porém, você vê que muitos têm vindo à queda. O próprio Deus, Ele nos mostra que desde o princípio, o ser humano ele cai, mesmo conhecendo a palavra de Deus. Você conhece pessoas aqui nesse bairro, além talvez de algum familiar, que infelizmente veio uma queda, mesmo conhecendo a palavra. Hoje talvez você anda nesse bairro, você vê alguns jovens, que um dia foi uma bênção nas mãos de Deus, mas hoje tem sido, infelizmente, usado, não como uma bênção, mas usado como alguém que precisa ser liberto, para poder ser instrumento dentro da sua casa, para a sua família. Às vezes o que nós mais vimos acontecer é exatamente aquilo contrário às suas orações. Você se lembra que teve um momento em que Jesus ele estava junto com os discípulos? A minha esposa essa semana ela até gravou uma mensagem falando sobre isso. Os discípulos estavam junto com Jesus, mas quando Jesus saiu de perto deles, eles tiveram medo. Começou a vir os problemas, as tempestades. Eles sabiam que Jesus estava próximos deles, mas o medo fez com que eles, ao invés de clamar, eles viessem a duvidar quando Jesus se aproximava. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quanto mais você estiver na presença de Deus e mais tempestades vier contra a sua vida, saiba que mais rápido Jesus vai vir para atender você. Só que isso, você não pode ter dúvidas de que Ele está ouvindo as suas orações. E a Bíblia nos mostra, aqui em Gênesis, no capítulo 3, se você puder acompanhar comigo, talvez a palavra seja diferente da sua Bíblia, mas o significado é o mesmo. Preste bem atenção. No capítulo 3, no versículo 1, diz assim, ó: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? E respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morras. Preste bem atenção, igreja. Você sabia que às vezes algumas pessoas perguntam para a gente: por que você está nessa igreja? Por que você hoje trocou de igreja? Por que você hoje já não é mais como antigamente? Por que você está na igreja e sua família está assim? Por que você está na igreja e seu casamento é assim? E você se pega sem saber o que responder. A Bíblia mostra que quando Satanás ele usou a serpente para falar com a mulher,
Ela já sabia o que Deus tinha dito a ela. Mas muitas das vezes, mesmo a pessoa sabendo, ela dá ouvido mais para os de fora do que para aqueles que é de dentro da casa. Você vê que a serpente, ela fez uma pergunta. Você se lembra que Satanás, quando vai até Jesus no deserto, ele fala assim: se tu és filho de Deus. Satanás, ele veio com a mesma dúvida. Ele sabe que você é de Deus, mas ele quer colocar dúvida em você. Ele sabe que Deus, ele já ouviu a sua oração. Deus ouviu a oração de Daniel, mas esperou o momento certo para entregar a resposta para Daniel. Talvez você diga, mas Daniel só foi 21 dias, pastor. E o meu está levando 21 anos, mas eu quero te dizer que o mesmo Deus que atendeu Daniel é o Deus que vai atender você. Então para ele não importa o tempo. E talvez você diga, mas eu estou sofrendo. Eu te digo, ele está te sustentando. Mas eu estou chorando sim, mas vai chegar um dia em que você vai morar num local onde não lágrimas terão mais. Então a Bíblia, ela é tão tremenda que ela nos ensina do começo até o fim. E você for ver lá em Apocalipse, o próprio Deus, ele disse assim: eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o princípio e o fim. Veja que a queda da família não começou agora por causa de governo humano, não começou agora por causa de pandemia, não começou por causa de Segunda Guerra Mundial, por causa da economia, não. A queda das famílias começou lá no Éden, aonde exatamente a mulher sabia, e eu quero dizer, a mulher não foi a culpada. O homem não é o culpado. O que aconteceu lá atrás foi necessário todo o processo para que hoje a salvação chegasse até a nossa vida e até a nossa casa. Se não acontecesse, não estaríamos aqui. Se não fosse o homem cair, ele não saberia como levantar. Se não fosse os erros, você não saberia como fazer para acertar. Então a Bíblia nos mostra que a mulher, ela tinha a resposta. O problema não é ter a resposta. O problema não é ouvir Deus falar. O problema é fazer aquilo que Deus manda a gente fazer. Aí é o mais difícil. Então a Bíblia diz, no versículo 3, a mulher disse: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis e nem tocareis nele, para que não morra. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. No versículo 5 diz: porque Deus sabe, olha o que a serpente disse para a mulher, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Nós já vimos muitas das vezes um ditado: se o outro pular no fogo, você não deve pular atrás dele. Se o outro está errando, eu não devo errar porque o outro está errando. Aleluia, Jesus. Se o outro está fazendo, eu não devo fazer só porque o outro está fazendo. Veja que a Bíblia diz assim, a mulher, ela viu que o fruto era desejável, que a árvore era boa para dar entendimento, conhecimento. Preste bem atenção. Você gosta de fazer o que te agrada ou aquilo que te desagrada? A senhora, o senhor já parou para perceber que por causa do filho,
você faz aquilo que te desagrada muitas das vezes para agradar o filho. E no casamento, quando você só faz o que te agrada, você desagrada o outro. Na igreja, quando você prega só o que agrada, você desagrada a Deus. Na sua vizinhança, quando você aceita aquilo que agrada, você muitas das vezes vai desagradar a Deus. Porém, os jovens, eles também só procuram a igreja que lhe agrada, ou o amigo que lhe agrada. Desculpa essa expressão. Talvez um outro momento eu possa até contar meu testemunho para vocês. Mas o ser humano se acostumou a procurar coisas que lhe agradam. Coisa que aos olhos humanos parecem ser boa. Alguém já deve ter passado aqui e dito assim: como que eu vou parar na igreja? Não tenho lugar para sentar. E às vezes é exatamente em pé, exatamente na porta, que aquela pessoa pode chegar e o Espírito Santo pode tocar e pode curar. Mas às vezes ela é um local que não agrada. Às vezes o esposo, depois de tantos anos, eu vendo 36 anos de casamento, você já parou para pensar que é 2 vidas de 18 anos? São 3 vidas de 12 anos? E muitas das vezes, quantos jovens faleceram no meio do caminho de 36 anos? Quantos rejeitou um convite para vir para a igreja porque talvez eles achavam que não era agradável? Quantas das vezes a senhora, o senhor já disse assim: olha, meu filho, não faz isso, e o filho fez aquilo que lhe agrada e depois deu errado, e você disse: está vendo, eu avisei. O problema é que tudo isso, muitas das vezes a pessoa já conhece a palavra de Deus, ela já ouviu Deus falar. Eu e a minha esposa passamos bastante tempo fora daqui. Nós tivemos muitas experiências no grande centro de São Paulo, até perto de Mato Grosso nós estivemos. E 90% de todas as pessoas que a gente conversava fora da igreja, ou que trocaram da igreja, é porque alguma coisa já não agradava mais. Todo aquele que procura fazer a sua própria vontade vai chegar um momento que não consegue mais fazer a vontade de Deus. Todos aqueles que procuram fazer aquilo que lhe agrada vai chegar um momento que não vão conseguir mais fazer aquilo que agrada a Deus. Para a gente ser um pouco breve, para a gente ser bem breve, pare para perceber. Eu sou criado, nascido e criado na cidade vizinha, em Naranal, e nós acostumamos comer bastante coisa da roça, de você plantar e comer, de você ter no quintal a sua horta. E quantas frutas você gosta de comer? Quantas coisas você comia? Pare para pensar, Deus fez todas as coisas. Criou o dia, a noite, o sol, a lua, os animais, as árvores. Imagina um paraíso onde estava o homem e a mulher. Quantas árvores tinham ali? Quantos frutos tinham ali? Porém, os olhos daquela mulher, não pense que pregando sobre isso, você pode pensar assim: então quer dizer que a mulher que errou? Não. Porque aonde estava o marido? O marido, a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, a tola a destrói. Mas o homem tolo também não cuida da esposa e destrói também. E o homem também sem sabedoria destrói. Então aonde estava o homem quando a mulher foi ali e foi comer daquele fruto? Aonde estava o homem que deveria ter protegido e falado assim: olha, não faça isso, Deus não disse para não fazer isso. O problema, lembrando até o que a minha esposa estava pregando,
O problema é que muitas das vezes o marido tem medo de falar para a esposa que não, a esposa tem medo de falar para o marido que não. Tem medo de proibir, de cortar, de exortar por causa da reação, porque aquilo não vai agradar. E aí a Bíblia mostra que quantas árvores a gente consegue imaginar que tinha no paraíso. E Deus falou assim, ó, tem uma árvore ali que você não pode tocar, uma. Tem pessoas que ela toca no dízimo, ela não deveria tocar. Às vezes ela toca naquela oferta que ela tinha feito um propósito com Deus, como Ananias e Safira, já falado para Deus que ia fazer, ela toca naquela oferta. Eu não quero pregar para estimular você a ser dizimista fiel, a ser ofertante fiel, não. Quando você recebe o Espírito Santo, ele fala no seu coração. Quando ele fala no seu coração, você já não consegue mais viver errando. Você luta para não errar. Você luta contra aquilo que te agrada para fazer aquilo que agrada a Deus. E aí a Bíblia nos mostra que Deus falou assim, ó, tem uma árvore, dessa uma você não pode comer e nem tocar. E ela começou a olhar para aquela árvore e foi aquela que ela desejou. Infelizmente, graças a Deus aqui no seu bairro não tem isso. Mas infelizmente tem mulher que deseja o marido que não pode desejar, não tem? Mas aqui não tem isso. Ou às vezes tem. Na verdade, aonde não tem. Às vezes o homem, ele tem uma boa esposa que cuida da casa, que limpa a casa, que cuida do alimento, que não deixa faltar, que cuida dos filhos. Ele tem uma boa esposa, mas às vezes ele deseja aquela que não era para desejar. Deus falou para Salomão assim, Salomão, você não casa com tais mulheres de tais nações. Deus falou aos filhos de Israel. E Salomão, sabendo que ele não deveria, ele casou. E depois Salomão, já com muitos anos de vida, com tantas riquezas, perverteu-se o coração de Salomão. E Salomão passou a ser idólatra. Porque Deus falou aos filhos de Israel. E Salomão tinha que aquilo não era bom. Sabe qual que é o grande problema? É que às vezes dentro da nossa casa, talvez os seus filhos, seu marido, sua esposa, seu neto, seu bisneto, às vezes não acredita que é Deus que está falando na sua boca para poder abençoar a sua família. Às vezes não acredita. E aí, eu te pergunto, por que a mulher e o homem aceitaram aquilo que Deus falou para eles? Olha, não faça isso. Se Deus falou para você assim, ó, não tenha medo, então não tenha medo, porque Ele está contigo para te guardar, para te livrar e para te dar vitória quando você mais precisar. Aleluia. Então a Bíblia ela nos mostra que o homem e a mulher perderam o maior privilégio de todos. Talvez se diga assim, mas qual, pastor? Se você puder, olha lá no versículo 22 da sua Bíblia. Aí mesmo no capítulo 3, porém lá no versículo 22, diz assim a Bíblia, ó, então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que ele não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomada. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, o refugio de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Preste bem atenção para a gente encerrar. Hoje você e eu, nós estamos aqui. Em todos os meus sonhos que eu já tive,
A Bíblia diz que Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Se alguém falasse para mim, o Cristiano, ou a Tamires, ou o sogro, a sogra, eles dissessem assim: olha, um dia nós vamos estar no ministério e você vai lá pregar. Talvez eu poderia não acreditar devido à situação que eu vivia. Porém, depois de tantos anos fora, experiências, Deus nos trouxe de volta com outro pensamento, com o entendimento que hoje, não importa aquilo que você tem na sua casa, aquilo que você tem de bem material, não importa quantas pessoas gostem de você ou não gostem de você, mas a promessa de Deus sobre a sua vida, que é a sua salvação e a salvação da sua família, é exatamente o privilégio que o homem e a mulher perdeu lá no início da criação. Tem muitas pessoas que ela não entende que isso aqui, esse local, exatamente esse culto daqui de agora que nós já vamos encerrar, tem pessoas que ela não entende que hoje pode ser, me perdoe essa expressão, hoje pode ser o último dia, aonde Jesus pode voltar. E se Ele não voltar hoje, amanhã eu vou acordar e vou pensar que Ele me prometeu um paraíso, que Ele me prometeu a morada celestial, que Ele me prometeu eu comer do fruto da árvore da vida lá em Apocalipse, que era para o homem, para o Adão e para a Eva lá no início, que eles não valorizaram. Deus nos prometeu e Ele é fiel para cumprir a promessa na nossa vida. O problema é que nós temos tantos, preste bem atenção nisso, aqui na igreja, na casa de Deus, nessa casa de oração, nós temos tantos frutos espirituais para receber, que muitas das vezes não somos capazes de tomar posse de tudo aquilo que Deus tem para nos entregar. Quantas árvores tinha no jardim? Quantos frutos tinha ali para o Adão e para Eva só a receber? Não era para ele plantar, não era para ele lavrar a terra, não era só para ele receber. Deus preparou tudo. Às vezes na sua casa seu filho não entende que se fosse preciso você daria tudo o que é necessário para que não falte nada para ele. Às vezes na nossa família é assim. Deus fez o melhor para aquele casal e colocou eles ali, olha, é só você receber. Quando você sai da sua casa e vem aqui, para o grupo de louvor, para o pastor, para a esposa, para a pastora, para eles estarem aqui, muitas das vezes eles já lutaram, já trabalharam, já se esforçaram e estão vindo aqui só para entregar aquilo que Deus mandou entregar para vocês. Só que tem pessoas lá fora que ela não aceita, porque ela está olhando outro tipo de fruto que mais lhe agrada, e não esse fruto que Deus pode nos dar aqui dentro. Glória a Jesus. Então pare para perceber. Glória a Deus. O grande problema que nós enfrentamos hoje é que se nós cairmos, nós podemos perder a entrada no paraíso. Nós podemos perder a salvação. O problema não é cair, o problema é se levantar depois da queda. A Bíblia diz que não há justo que não erre. E ainda que o justo venha cair 7 vezes, o Senhor é poderoso para o suster, para o levantar. Aleluia. Adão e Eva morreu quando comeram do fruto? Não. Viveram mais de 700 anos. Mas, pastor, Deus não falou que se eles comessem eles iam morrer? Sim. Mas Deus não falava que eles iam morrer fisicamente, iam morrer espiritualmente. Para eles o paraíso estava ali, mas eles não podiam entrar. Tem muitas pessoas que ela fala assim: poxa, eu queria ser abençoado, mas a atitude dela não deixa a bênção chegar.
Quantas pessoas você ouve dizer que ela fala assim, não, eu acredito em Deus. Mas se você morrer, você precisa da salvação. Ela fala, não, mas Deus vai me salvar. Nós estamos num mundo onde quem morre fala, todo mundo fala que vai para o céu. Ah, saiu da igreja, se batizou, está desviado, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Ah, porque é artista, porque é famoso. Ah, morreu. Ah, mais uma estrelinha foi para o céu. Tem muitos que estão indo para o céu. O céu da boca do leão. Menos para o céu, para a glória celestial. Enquanto isso, enquanto eles não querem receber os frutos que Deus já preparou. Deus está trazendo você aqui nesse lugar porque Ele ainda tem muitos frutos e muitas vitórias para te entregar. Só que isso não pode ser somente aqui. Você não pode pensar somente nesses frutos aqui. Se lembra o que tinha ali naquele lugar? Tinha uma árvore chamada Árvore da Vida, que era para eles no momento certo, no momento exato, receber aquele fruto para viver eternamente. Talvez a senhora que está aqui, talvez esses 36 anos aqui, talvez tem pessoas que você conhece que talvez tem 36 anos que conhecem a palavra de Deus. E talvez muitos saíram, se cansaram, desanimaram da fé, acabaram se entristecendo com problemas da igreja, mas se esqueceram que aonde tem o jardim, aonde tem os frutos, vai ter que haver muito cuidado para você colher o fruto no tempo certo. E a salvação, a vida eterna. Quando que nós vamos colher esse fruto? Quando que nós vamos receber dessa árvore que está lá em Apocalipse, que Deus falou que nós vamos comer do fruto da árvore da vida? Fale para as pessoas que Jesus vai voltar, ela vai falar assim, você é louco. Esse negócio de igreja está te deixando assim. Você só sabe orar, você só sabe ir para a igreja, você só sabe isso, só sabe aquilo. E mal sabe essas pessoas que às vezes dentro da sua casa eles ainda estão vivos, ainda só estão de pé porque é fruto da sua oração que Deus tem guardado na sua casa. Mas nunca se esqueça que vai chegar um momento. Talvez você já recebeu muitos frutos. Talvez você já recebeu a bênção na sua vida financeira. Talvez você já recebeu a bênção na sua saúde. Talvez você já recebeu livramentos. Talvez você já recebeu portas abertas. Talvez a sua família já recebeu. Mas não é só isso que Deus prometeu. Deus colocou o homem e a mulher ali para viver eternamente. Deus só pegou você da sua casa e trouxe você para a presença dele, porque existe a promessa da vida eterna para você e para a sua família alcançar. Glória a Deus, aleluia. E assim eu agradeço essa oportunidade no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém? Glorifica bem forte o nome do Senhor Jesus.